Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Livro dos Portões. É um livro, um texto funerário, né, egípcio. E essa aula aqui é o resultado de um curso, né, do Henrique Caldeira sobre esses ritos egípcios, né? Então vou falar especificamente então do Livro dos Portões, tá? O Livro dos Portões ele data de 1300 antes de Cristo. Então, em termos egípcios, não é tão antigo assim, né? Os mortos é mais antigo. Ele é do Novo Império, né? Tornou-se objeto de estudo mais recentemente. Ele se encontra nas tumbas de Horemheb, da 18ª dinastia, e Seti I, da 19ª dinastia, no Vale dos Reis. Como o texto das pirâmides, ele é codificado na forma. Não, como o texto das pirâmides foi codificado na forma de papiros, né? Então, o livro dos portões ele passou a ocupar as paredes das tumbas da realeza. Então, lembrando que o livro dos mortos, né, antigamente, mais antigamente, ele era pintado nas paredes. Com o tempo, ele passou para os papiros, né? Deixou de ser pintado nas paredes. Então, esse livro dos portões, ele passou a ser pintado nas paredes, mas especificamente apenas nas tumbas dos faraós e membros da realeza. A cena de Orises entronizado no salão junto com a balança também aparece representado aqui no livro dos portões. Essa cena é bastante característica, vou mostrar aqui, né? Essa imagem aqui vocês têm do papiro de Ani, tá? Papiro de Ani. Então aqui você tem a cena clássica do julgamento do falecido, né? Aqui tem uma balança bem no centro do desenho, uma balança, onde do lado da balança tem uma pena que simboliza Mat, que é a justiça, e do outro lado tem o coração do morto. Então, o coração do morto é pesado com relação à justiça, e se ele for aprovado nessa pesagem, ele vai ser apresentado ao salão de Osíris e vai ter o lugar lá na Terra dos Juncos, né? E esse momento ele é acompanhado pelos juízes que aparecem aqui em cima, que estão avaliando aqui esse momento da pesagem, tá? Então, essa cena da pesagem, ela também aparece aí no livro dos portões, tá? O livro de Amduat, tal como o livro dos portões, também narra a viagem da barca solar. Esse livro dos portões vai relatar essa viagem da barca solar. Eric Hornung mostra o livro dos portões em Egyptian Books of the Afterlife. Tá? O livro dos portões ele é um épico cósmico que mostra a jornada noturna da barca solar, em que o Sol ele atravessa 12 portões. Tá? Essas 12 portões remetem às 12 horas da noite. Tá? A noite ela é dividida em 12 horas. Então, são os 12 portões. E mostra a luta dos afortunados e desafortunados nessa trajetória. O deus Ra ele é apresentado com seu disco solar. No primeiro portão, o deus solar é representado por um escaravelho. Na quarta hora, aparece a imagem de Fornos, com o sentido de aniquilação. Esses fornos estão diante de Horus, né? Então existe um sentido de aniquilação, que remete um pouco esse conceito de inferno cristão. Mas o inferno cristão é um suplício eterno, né? Aqui no Egito, não. Aqui tem sentido de aniquilação. Tá? Aí vem dito assim: os espectros beatificados têm medo de ti, e os mortos estão aterrorizados diante de ti. Destruam os inimigos de meu pai, Osíris, né? E lance-os em suas covas por causa daquele mal mortal que eles fizeram contra o grande Deus. O que vos cabe no Duat é guardar as covas de fogo de acordo com o que Ra ordenou. São mostrados nesse livro dos portões, né, os 4 povos conhecidos da época: os egípcios, os núbios, os asiáticos e os líbios.
Isso mostra a universalidade do mundo dos mortos, né? Não é só egípcio que está lá. E representados possivelmente os chineses não são representados, possivelmente pelo pouco contato que havia com os egípcios. Na hora, os inimigos de Osíris são presos a grilhões, terão seus corpos cortados em pedaços, tal como Osíris teve seu corpo cortado, e terão as suas almas destruídas. A cena mostra a serpente Ket lançando fogo contra os inimigos. Eles não irão viver para sempre em tormento, mas serão aniquilados, enfrentarão a segunda morte, que é o esquecimento, enquanto os afortunados serão acolhidos para a eternidade. Todo aquele que souber usar as palavras de poder poderá encontrar a salvação. A barca solar é recebida por Nut, a deusa do céu, no final, concluindo-se assim o processo de renovação do Sol, que, tendo vencido a batalha contra a serpente, Apófis, né? o, o ato do escaravelho rolar uma bola de esterco onde ele coloca os seus ovos é uma resposta etiológica a essa barca solar, né? Esse sol está representando essa bola de esterco que o escaravelho está rolando. Então há uma referência entre uma coisa e outra. A 12ª hora, não por acaso, é registrada em cima da tumba onde o faraó está depositado, anunciando a sua vitória sobre a eternidade no mundo de Osíris. Então essa parte da 12ª hora fica na parede exatamente em cima do faraó, onde está o faraó. Essa perspectiva setorizada e complexa do mundo dos mortos, ela se diferencia do mito babilônico, onde o mundo dos mortos é muito mais uniforme. Os mitos gregos, eles se assemelham com relação a essa complexidade, nessa hierarquia do mundo dos mortos, né? Em outro texto funerário se diz: quando aqueles escribas sábios, seus portais e mansões tombaram, seus sacerdotes funerários se foram. As pedras de suas tumbas estão cobertas de terra, seus sepulcros estão esquecidos. O homem decai, seu corpo é pó, toda a família pereceu, mas um livro faz com que seja recordado, por meio da boca daquele que o recita. Um livro é melhor que a casa bem construída, do que a capela funerária no oeste, melhor do que uma sólida mansão, do que uma estela num templo. Então, essa passagem aqui do livro dos Portões revela aqui a eternidade conquistada com escribas que escrevem livros, né? Então, possivelmente, ele não está se referindo aos escribas burocráticos, né? Mas aqueles que escrevem alguma obra. Nós temos autores, filósofos egípcios, nós não temos esse vestígio, não ficou esse relato. Nós temos aí Imhotep, que ele aparece como um grande sábio egípcio, mas não temos nenhum texto do Imhotep, né? Também de nenhum filósofo. Existe a instrução de Hadjedef, também conhecida como ensino de Rodedef, e ensino de Gedefor, que é uma obra que pertence à literatura didática egípcia do Império Antigo. Essa é possivelmente a mais antiga de todas as instruções conhecidas, composta durante a Quinta Dinastia, de acordo com Miriam Lichstein, e anterior às instruções de Kagemni e as máximas de Matautepe. Então, esses são textos, né, escritos que poderiam se referir a esse texto aqui do livro dos Portões. Nessa descrição da barca solar, né, o Set, né, o irmão de Osíris que matou Osíris, ele aparece numa única passagem associado ao mal no livro dos Portões. Então é isso. Muito obrigado, então.